E se o universo ainda ressoasse com os ecos do seu nascimento? Este audiolivro te convida a descobrir um fenômeno invisível, mas real: as ondas gravitacionais primordiais. Acredita-se que surgiram no primeiro instante do Big Bang, quando o próprio espaço se esticou mais rápido que a luz. E embora tenham se passado bilhões de anos, essas ondas podem continuar viajando pelo cosmos, esperando para serem detectadas. Uma travessia pelas marcas mais antigas do universo, onde entender a origem pode mudar tudo. No coração desta história estão as ondas do Big Bang, um eco do momento em que tudo começou. Imagine que o universo é como um vasto oceano. As ondas do Big Bang são as ondas na superfície da água, um sussurro do que aconteceu naquele instante primordial. Essas ondas nos oferecem uma forma de ouvir o passado, de captar fragmentos de informação sobre como tudo ao nosso redor se formou. A importância de estudar o Big Bang reside no fato de que nos ajuda a entender não apenas como o universo foi criado, mas também como ele evoluiu. Desde a formação das primeiras partículas até a criação de galáxias, cada etapa é um degrau na escada que nos leva a compreender nossa existência. Por que é essencial conhecer isso? Porque nos conecta com o cosmos de uma maneira profunda, revelando que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. O Big Bang não é apenas uma teoria, é uma janela para o passado. Essa ideia evoluiu desde os primeiros lampejos de curiosidade na comunidade científica até se tornar um quadro robusto que explica a história do universo. Ao explorar sua origem, encontramos respostas para perguntas que intrigaram a humanidade por séculos. Como tudo começou? Por que o universo se expande? O que há além do que podemos ver? À medida que nos aprofundamos nesta narrativa, é fundamental compreender como a expansão do universo moldou o que vemos hoje. Imagine um balão que se infla. À medida que se expande, as marcas em sua superfície se afastam umas das outras. Da mesma forma, as galáxias estão constantemente se separando, e essa expansão é uma prova de que o universo não é um lugar estático, mas um ambiente dinâmico em constante mudança. A inflação cósmica, um conceito intrigante neste contexto, nos diz que, nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo experimentou um crescimento exponencial. Você já se perguntou como algo tão imenso pode crescer tão rapidamente? Essa fase de expansão rápida é fundamental para entender a uniformidade do cosmos que vemos hoje. Sem ela, o universo seria um lugar muito mais caótico. As ondas gravitacionais, por outro lado, são como as ondas que se produzem quando uma pedra cai em um lago. Essas ondas nos permitem explorar eventos cósmicos, como a fusão de buracos negros, e estão intimamente ligadas à história do Big Bang. Captar essas ondas é como tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. É um desafio, mas cada detecção nos aproxima mais de compreender os mistérios do universo. Não podemos falar do cosmos sem mencionar a matéria e a energia escura, dois componentes que constituem a maior parte do universo. Embora não possamos vê-los diretamente, sua influência é palpável. A matéria escura atua como uma estrutura invisível que sustenta as galáxias, enquanto a energia escura é a força misteriosa que acelera a expansão do universo. Juntos, esses elementos são parte do grande quebra-cabeça que os cientistas tentam resolver. A radiação cósmica de fundo é outra peça fundamental nesta história. Trata-se de um brilho tênue que preenche o universo, um eco dos primeiros instantes após o Big Bang. Ao estudar essa radiação, os cientistas podem retroceder no tempo e obter uma visão de como era o universo quando tinha apenas alguns momentos de vida. É como olhar através de uma janela que nos permite ver o passado em sua forma mais pura. Enquanto isso, a nucleossíntese, o processo que deu origem aos primeiros elementos, é o próximo capítulo desta história. Naqueles momentos caóticos do universo primitivo, os prótons e nêutrons se combinaram para formar os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Esse ato de criação é o fundamento de tudo o que existe, desde as estrelas até os planetas, incluindo a nossa Terra. Agora, se olharmos para as galáxias, descobrimos que sua formação está relacionada a pequenas irregularidades na distribuição de matéria. Essas imperfeições, que inicialmente pareciam insignificantes, foram as sementes que deram origem às grandes estruturas que vemos hoje. Assim, o universo se tornou um lugar cheio de vida e diversidade, onde cada galáxia conta sua própria história. A antimatéria, embora pareça um conceito tirado da ficção científica, também tem seu lugar nesta narrativa. É como um espelho da matéria, e sua existência levanta perguntas fascinantes sobre o equilíbrio no universo. Por que há mais matéria do que antimatéria?
Esta é uma das muitas perguntas que os cientistas se esforçam para responder. Finalmente, os buracos negros, esses misteriosos e poderosos objetos do cosmos, estão relacionados à história do Big Bang. Sua formação é um lembrete de que mesmo na morte das estrelas, há um ciclo de criação e destruição que continua. A gravidade desempenha um papel central aqui, moldando o universo e criando um tecido que une tudo, desde planetas até galáxias. À medida que avançamos nesta jornada pelo universo, encontramos teorias como a teoria das cordas, que busca unificar as forças fundamentais. Assim, a cosmologia moderna se torna um esforço para compreender não apenas a origem, mas também o destino final do universo. A tecnologia e a pesquisa abriram novas portas, permitindo-nos observar além do que nossos olhos podem ver. A busca por vida em outros planetas se entrelaça com essas explorações, sugerindo que a expansão do universo pode ser a chave para entender se estamos sozinhos no cosmos. A possibilidade de encontrar vida fora do nosso planeta nos leva a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar neste vasto universo. Enquanto nos aprofundamos nesses paradoxos e mistérios, é importante lembrar que cada resposta nos leva a novas perguntas. A expansão do universo não é apenas um fenômeno físico, também tem profundas implicações filosóficas para a humanidade. Nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e o que significa ser parte de um universo em constante mudança. Em resumo, ao estudar o Big Bang e suas ondas, nos encontramos em uma jornada que transcende o tempo e o espaço, revelando a história do nosso universo e desafiando nossa compreensão da própria existência. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, buscando respostas e, talvez, encontrando um sentido mais profundo em nossa conexão com o cosmos. O Big Bang, um termo que evoca tanto assombro quanto curiosidade, é a teoria mais aceita sobre a origem do universo. Mas o que significa realmente? Imagine um momento em que o tempo e o espaço não existiam como os conhecemos. Tudo o que hoje consideramos o cosmos estava concentrado em um ponto infinitamente pequeno e denso. O que ocorreu depois? A partir desse instante, tudo começou a se expandir vertiginosamente. Assim, é como a história do universo dá seu primeiro grande passo. Para compreender o Big Bang, é essencial retroceder no tempo. Na década de 1920, um astrônomo chamado Edwin Hubble fez uma descoberta surpreendente. Observou que as galáxias se afastavam umas das outras, o que sugere que o universo não é estático, mas está em constante expansão. Essa ideia revolucionária foi a faísca que acendeu a teoria do Big Bang. Mas, por que é tão importante? Porque nos oferece um olhar sobre como tudo começou. Um vislumbre da história da nossa existência. À medida que exploramos o Big Bang, encontramos um momento de transformação. Nesse primeiro instante, as forças fundamentais do universo, como a gravidade e o eletromagnetismo, estavam unidas em uma só força. Com o tempo, à medida que o universo se expandiu e esfriou, essas forças se separaram, dando origem às interações que conhecemos hoje. Mas, o que isso significa para nós? Significa que cada estrela, cada planeta e, claro, nós mesmos, somos o resultado dessa incrível explosão cósmica. A teoria do Big Bang não se baseia apenas em observações, mas também em uma série de evidências. Uma das mais fascinantes é a radiação cósmica de fundo. Esse fenômeno é como um eco do Big Bang, uma espécie de ruído de fundo que preenche o universo. É considerado um dos pilares da cosmologia moderna e nos oferece pistas sobre as condições do universo em seus primeiros momentos. Você consegue imaginar poder ouvir o que aconteceu há bilhões de anos? Pois bem, essa é a essência dessa radiação. No entanto, o Big Bang não é apenas um evento. É o início de uma jornada. Uma jornada que nos leva a compreender como se formaram as primeiras partículas, os átomos e, eventualmente, os elementos que compõem tudo o que vemos hoje. A nucleossíntese, um processo que ocorreu nos primeiros minutos após o Big Bang, criou os elementos mais leves, como o hidrogênio e o hélio. Essa criação de matéria é crucial, porque sem ela não teríamos estrelas, nem planetas, nem a própria vida. Quão impressionante é pensar que nossos corpos são feitos de átomos que se formaram nesses instantes iniciais. À medida que o universo continuou se expandindo, as pequenas irregularidades na distribuição de matéria começaram a desempenhar um papel fundamental. Imagine uma tela em branco onde se desenham manchas de diferentes tamanhos. Com o tempo, algumas dessas manchas se tornam galáxias, enquanto outras colapsam em estrelas.
Assim, a matéria se agrupa e dá forma às estruturas cósmicas que hoje observamos. É como uma dança cósmica que está em andamento há bilhões de anos. Neste vasto universo, a antimatéria também desempenha um papel intrigante. Embora não a vejamos em abundância em nosso ambiente cotidiano, acredita-se que tenha sido criada em quantidades semelhantes à matéria durante o Big Bang. Por que então estamos cercados de matéria e não de antimatéria? Essa pergunta tem desconcertado os cientistas por décadas. Cada resposta nos aproxima um pouco mais de compreender a natureza do cosmos. A conexão entre o Big Bang e os buracos negros é outra parte fascinante dessa história. À medida que o universo se expandia e esfriava, as estrelas se formavam e, eventualmente, algumas delas colapsaram em buracos negros. Esses objetos misteriosos são o resultado da morte de estrelas massivas e têm uma influência significativa na estrutura do universo. Que segredos escondem? O que ocorre em seu interior? A busca por respostas continua a ser um desafio para os astrônomos. Enquanto todos esses processos aconteciam, a gravidade atuava como uma força fundamental que moldava o universo. Imagine a gravidade como um grande ímã que atrai tudo ao seu redor. Sem ela, as galáxias não teriam a forma nem a estrutura que observamos hoje. A gravidade não apenas atrai, mas também desempenha um papel crucial na expansão do universo. À medida que o universo se expande, a gravidade atua para manter unidas as galáxias e seus componentes. Nesta vasta história, a matéria primordial é o alicerce de tudo o que conhecemos. Mas, o que era exatamente? Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era composto por uma sopa quente de partículas. À medida que esfriou, essas partículas se combinaram para formar os primeiros núcleos atômicos. Esse processo foi essencial para o nascimento da matéria tal como a conhecemos. A cosmologia moderna avançou de maneira surpreendente graças à tecnologia e à pesquisa. Com telescópios mais potentes e ferramentas sofisticadas, aprendemos muito sobre o Big Bang e seu legado. A observação das ondas gravitacionais, por exemplo, abriu uma nova janela para investigar os eventos mais energéticos do universo. Quem sabe que mais descobertas nos aguardam no futuro? Finalmente, o impacto do Big Bang não se limita apenas à ciência. Nos leva a refletir sobre nosso lugar no universo. O que significa para nós ser parte dessa história cósmica? À medida que exploramos as implicações filosóficas da expansão do universo, nos deparamos com perguntas profundas sobre a existência e o significado da vida. A busca por respostas a essas perguntas pode ser tão fascinante quanto o próprio universo. Assim, o Big Bang continua sendo um misterioso limiar através do qual exploramos nosso passado, presente e futuro. Desde sua explosão inicial até a complexidade das estruturas que vemos hoje, cada elemento dessa história nos convida a continuar investigando, a continuar perguntando e a continuar nos maravilhando diante da imensidão do cosmos. A expansão do universo é um conceito fascinante que pode parecer desafiador, mas na realidade é mais acessível do que parece. Para compreendê-lo melhor, pensemos em um balão. Imagine que você tem um balão desinflado em suas mãos. À medida que você começa a inflá-lo, cada parte da superfície do balão se afasta das demais. Isso é exatamente o que está acontecendo com o universo. Desde o momento do Big Bang, nosso universo tem se expandido. E continua fazendo isso a uma taxa surpreendente. Agora, o que significa realmente que o universo está se expandindo? Quando falamos de expansão, não nos referimos a que as galáxias estão se movendo através do espaço como fariam carros em uma estrada. Em vez disso, é o próprio espaço entre as galáxias que está se esticando. Imagine que cada galáxia é um ponto na superfície de um balão. À medida que o balão se infla, esses pontos se separam cada vez mais. Assim funciona o universo. O espaço em si se expande. Uma pergunta intrigante é: por que o universo está se expandindo? A resposta tem a ver com a energia que restou do Big Bang. Logo após essa explosão inicial, o universo era extremamente quente e denso. Com o tempo, à medida que se expandia, esfriou e permitiu que a matéria começasse a se formar. Mas essa energia primitiva ainda está presente, impulsionando a expansão do universo. É como se, uma vez que você acendeu um foguete, a energia inicial continuasse empurrando-o para frente. Mas como sabemos que o universo realmente está se expandindo? Esta é uma das perguntas mais emocionantes na cosmologia. Em 1920, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta surpreendente. Observou que as galáxias que estão mais longe de nós estão se afastando mais rápido.
Este fenômeno, conhecido como a Lei de Hubble, sugere que quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela se afasta. Isso é como se você estivesse em um trem de alta velocidade e visse que as árvores que estão mais longe passam mais rapidamente do que as que estão perto. Através da observação das galáxias, os cientistas conseguiram medir a taxa de expansão do universo, o que também nos leva a uma pergunta fascinante. Quão rápido está se expandindo? Essa taxa, conhecida como constante de Hubble, tem sido objeto de debate durante décadas, e diferentes métodos de medição têm dado resultados ligeiramente diferentes. Alguns cientistas sugeriram que poderia haver uma energia escura por trás dessa aceleração. Um mistério que ainda estamos tentando resolver. Uma ideia intrigante sobre a expansão do universo é que não é constante. A partir de certas observações, os astrônomos descobriram que a expansão acelerou nos últimos bilhões de anos. Isso significa que no futuro, as galáxias que agora vemos podem se afastar de nós a uma velocidade que as tornaria invisíveis. Imagine tentar ver um amigo que se afasta em um carro a alta velocidade. Eventualmente, ele desaparecerá de vista. Este é o futuro que pode esperar algumas das galáxias que conhecemos hoje. A expansão do universo levanta outra pergunta fascinante: como isso afeta nosso próprio lugar no cosmos? À medida que o universo se expande, nossa própria galáxia, a Via Láctea, também está se movendo. De fato, nossa galáxia não está sozinha, pois faz parte de um grupo de galáxias conhecido como o Grupo Local. No entanto, mesmo entre as galáxias vizinhas, a expansão do universo continua sendo um fator. Embora as galáxias próximas possam estar unidas gravitacionalmente, as mais distantes continuam se afastando. É importante notar que essa expansão não é sentida em nossa vida cotidiana. Na Terra, a gravidade mantém nosso planeta, nossas casas e até mesmo nosso sistema solar unidos. A força gravitacional é tão poderosa em escalas pequenas que contrarresta a expansão do universo em nosso entorno imediato. Assim, enquanto o universo se expande, continuamos vivendo nossas vidas diárias sem sentir esse movimento. E quanto à forma do universo? É plano, fechado ou aberto? Essas perguntas são fundamentais para entender como o universo se comportará no futuro. As observações indicaram que o universo é plano em termos de geometria, o que significa que, em escalas muito grandes, as regras da geometria euclidiana se aplicam. Isso tem implicações profundas para o destino final do universo. Se é plano, isso poderia significar que continuará se expandindo para sempre, embora a uma taxa cada vez mais lenta. Agora, reflitamos sobre o impacto da expansão do universo em nossa compreensão do tempo. À medida que o universo se expande, também muda nossa percepção do tempo. A luz das galáxias distantes que vemos no céu noturno é um vislumbre do passado, já que a luz leva bilhões de anos para chegar até nós. À medida que o universo se expande, as galáxias que observamos são testemunhas de um tempo que já não existe. Essa conexão entre o tempo e a expansão do universo é um lembrete de que nosso lugar no cosmos é dinâmico e em constante mudança. No final, a expansão do universo não é apenas um fenômeno físico, é um conceito que desafia nossa compreensão da realidade. Nos convida a pensar na vastidão do cosmos, em como cada um de nós é uma parte diminuta de algo muito maior. Cada descoberta sobre a expansão nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo e nosso lugar nele. A busca por respostas continua, e cada pergunta abre a porta para novas maravilhas e descobertas. Assim, enquanto refletimos sobre a expansão do universo, lembremos que cada dia é uma oportunidade para explorar, aprender e nos maravilhar com o que nos rodeia. A inflação cósmica é uma dessas ideias fascinantes que desafiam nossa compreensão do universo. Mas, o que é exatamente a inflação cósmica? Para entendê-la, devemos viajar aos momentos mais primordiais do universo. Há uma época em que tudo o que conhecemos era uma pequena, quente e densa bola de energia. Em um instante tudo mudou. Mas por que e como isso ocorreu? A teoria da inflação sustenta que em uma fração de segundo, apenas um sussurro na vastidão do tempo, o universo experimentou uma expansão exponencial. Imagine que você tem um balão e o infla rapidamente. Em um piscar de olhos, esse balão passa de ser um pequeno ponto a preencher toda uma sala. Assim, o universo se expandiu de maneira incrivelmente rápida. Mas, o que provocou essa explosão de crescimento? Uma das chaves para entender a inflação cósmica é a energia. Nesse momento primordial, havia uma forma de energia conhecida como campo inflacionário.
Esse campo atuou como um tipo de motor que impulsionou a expansão. Mas, que papel desempenha esse campo na história do universo? A resposta está em como moldou a estrutura do cosmos tal como o conhecemos hoje. Esse crescimento não apenas aumentou o tamanho do universo, mas também semeou as sementes das galáxias, estrelas e planetas que surgiriam mais tarde. Outra pergunta intrigante é: por que não sentimos essa inflação em nossa vida diária? A razão é que a inflação ocorreu em uma escala tão ridiculamente pequena que não temos como experimentá-la a nível humano. Enquanto nós vivemos em um universo que se expande de maneira constante, a inflação foi um evento fugaz e quase mágico que ocorreu nos primórdios do tempo. Ao considerar a inflação cósmica, também surgem perguntas sobre a uniformidade do universo. Por que é tão homogêneo em grande escala? A inflação poderia ser a resposta. Ao se expandir tanto, as pequenas irregularidades na densidade da matéria se distribuíram de maneira uniforme, criando o mosaico que vemos hoje, onde as galáxias estão espalhadas de maneira mais ou menos constante no espaço. Mas a inflação não apenas explica a uniformidade do universo, também o torna mais intrigante. Imaginem um universo que não tivesse passado por essa expansão rápida. Poderíamos ter terminado com um cosmos cheio de irregularidades, onde as galáxias se formariam de maneira caótica e desordenada. No entanto, graças à inflação, temos um universo ordenado, onde as estruturas maiores se formaram ao longo do tempo. Uma das perguntas mais fascinantes é: o que acontece com as áreas do universo que estão além do que podemos observar? A inflação sugere que podem existir regiões do cosmos que jamais veremos, devido a que estão se expandindo mais rápido do que a luz. Imaginem um mundo em que há partes do universo que estão completamente fora do nosso alcance, cheias de mistérios e talvez até mesmo vida. À medida que exploramos mais sobre a inflação cósmica, também nos deparamos com a física quântica, essa estranha e maravilhosa parte da ciência que parece desafiar o senso comum. Durante a inflação, as flutuações quânticas puderam ter se amplificado, dando origem às variações na densidade que levaram à formação de galáxias. Assim, em certo sentido, o caos quântico desempenhou um papel crucial na ordem do universo. Isso levanta outra pergunta: o que isso significa para nossa compreensão da realidade? Se as flutuações quânticas podem afetar o tecido mesmo do cosmos, que outras coisas poderiam estar interconectadas de maneiras que ainda não compreendemos? O universo parece ser um lugar onde o pequeno e o grande estão entrelaçados de maneiras surpreendentes. À medida que os cientistas tentam desvendar os segredos da inflação, utilizam ferramentas como telescópios e satélites que observam o fundo cósmico de micro-ondas. Esses instrumentos permitem que os astrônomos captem os ecos da inflação e entendam melhor como o universo se formou. Mas, que outros mistérios nos revelarão essas observações no futuro? A inflação cósmica não é apenas uma teoria. É uma porta aberta a perguntas mais profundas sobre o tempo, o espaço e o próprio universo. Nos convida a considerar que o que vemos é apenas uma fração do que realmente existe. Portanto, ao refletir sobre a inflação cósmica, nos encontramos na encruzilhada da ciência e da filosofia, onde cada resposta gera novas perguntas. Enquanto os cientistas continuam investigando, o mistério da inflação cósmica nos lembra que ainda há muito a descobrir. Que outras verdades sobre nosso universo estão escondidas nos recantos do cosmos? À medida que seguimos explorando, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos que nos cercam. A inflação cósmica, em sua essência, é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Nos convida a manter a curiosidade e a abertura mental, porque no final do dia, cada descoberta sobre o cosmos também é uma descoberta sobre nós mesmos. Sabias que o universo não só se expande, mas também está cheio de ondas que nos contam histórias sobre suas origens? Essas ondas, conhecidas como ondas gravitacionais, são produtos de eventos cósmicos extremamente potentes e têm uma relação direta com o Big Bang. Mas, o que são exatamente e por que são tão importantes para nós? As ondas gravitacionais são perturbações no tecido do espaço-tempo, algo assim como as ondas que se formam na superfície da água quando você joga uma pedra. Imagine que o espaço-tempo é um grande lago tranquilo. Quando um objeto massivo, como um buraco negro ou uma estrela em explosão, se move, gera ondas que viajam por todo o universo. Essas ondas podem ser detectadas por instrumentos muito sensíveis aqui na Terra e nos oferecem informações valiosas sobre eventos que ocorreram há bilhões de anos. A descoberta das ondas gravitacionais é relativamente recente, mas revolucionou nossa compreensão do cosmos.
Em 2015, os cientistas do experimento LIGO anunciaram que haviam captado pela primeira vez essas ondas. E foi como se abrissem uma nova janela para o universo. A detecção dessas ondas não só valida as teorias de Einstein sobre a gravidade, mas também nos permite observar o universo de uma maneira que antes era inimaginável. Agora bem, como essas ondas se relacionam com o Big Bang? Pense no Big Bang como o momento inicial do universo, um evento explosivo que produziu uma quantidade imensa de energia e matéria. Durante esse instante, o próprio espaço começou a se expandir, criando ondas que se propagaram por tudo o que conhecemos. Essas ondas são consideradas o eco daquela primeira explosão, permitindo-nos ouvir o que aconteceu nesses momentos primordiais. As ondas gravitacionais não só nos oferecem uma conexão com o passado, mas também estão ligadas a outros fenômenos do universo. Por exemplo, quando dois buracos negros colidem, geram ondas gravitacionais potentes que podem atravessar o universo, nos contando sobre a fusão desses corpos massivos. É como se o universo estivesse enviando mensagens através de um sistema de sinais de rádio, e nós, com nossa tecnologia, estamos começando a sintonizar essas frequências. Imagine que você pode ouvir a música do universo. Cada colisão, cada explosão de supernova produz uma melodia única na forma de ondas gravitacionais. Ao estudar essas ondas, os cientistas podem ouvir o que está acontecendo no cosmos, às vezes até antes que a luz chegue até nós. Isso abre um novo campo de estudo na astronomia, onde a pesquisa das ondas gravitacionais se torna uma parte fundamental para entender os mistérios do universo. Mas nem tudo é simples. A detecção dessas ondas é um verdadeiro desafio. Requer uma tecnologia incrivelmente avançada e uma precisão extrema, já que as perturbações que geram são minúsculas. Por exemplo, ao detectar ondas gravitacionais, os instrumentos devem ser capazes de medir mudanças na distância de menos de 1 milímetro em uma distância de 4 quilômetros. É como tentar medir a espessura de um cabelo a várias quadras de distância. Além disso, as ondas gravitacionais podem nos oferecer pistas sobre a natureza de alguns dos componentes mais misteriosos do universo, como a matéria escura e a energia escura. À medida que avançamos na detecção e no estudo dessas ondas, poderíamos começar a desvendar alguns dos segredos mais profundos do cosmos, desde a formação das galáxias até o destino final do universo. Uma das perguntas intrigantes que surgem sobre as ondas gravitacionais é: poderiam nos ajudar a compreender melhor a expansão do universo? A resposta é sim. Ao analisar como essas ondas se comportam em diferentes partes do cosmos, os cientistas podem obter informações sobre como a gravidade influencia a expansão e como as estruturas se formam e evoluem ao longo do tempo. À medida que continuamos explorando, também devemos considerar o impacto filosófico dessas descobertas. As ondas gravitacionais não só nos oferecem dados científicos, mas também nos fazem refletir sobre nosso lugar no universo. Sempre que ouvimos uma nova onda, somos lembrados de quão pequenos somos em comparação com a vastidão do cosmos. Assim, da próxima vez que você pensar no Big Bang, lembre-se de que não foi apenas uma explosão de matéria e energia, mas também gerou ondas que ainda percorrem o universo. Essas ondas são o fio condutor entre o passado e o presente, e cada vez que as detectamos, estamos um passo mais perto de entender os mistérios que nos cercam e nosso lugar no vasto tecido do cosmos. As ondas gravitacionais são, em essência, o eco do universo, um lembrete de que sempre há algo mais a descobrir. Enquanto continuarmos explorando e aprendendo, essas ondas continuarão nos guiando em nossa busca por respostas, abrindo a porta para um futuro cheio de possibilidades e descobertas surpreendentes. Alguma vez você se perguntou o que é realmente a matéria escura e a energia escura? Embora não possamos vê-las, são dois dos componentes mais enigmáticos e fundamentais do universo. Juntas, constituem cerca de 95% de toda a matéria e energia que existem. Mas sua natureza continua sendo um mistério. Imagine que o universo é um grande bolo e o que podemos ver como estrelas, planetas e galáxias é apenas a pequena camada de cobertura na parte superior. A maior parte do bolo, o conteúdo real, está oculta e não a entendemos completamente. A matéria escura, por um lado, é como uma sombra que envolve as galáxias. Embora não reflita a luz e não possamos detectá-la diretamente, sua presença é sentida na forma como as galáxias giram. Por que as galáxias giram de uma maneira que não parece coincidir com a quantidade de matéria visível que há nelas? A resposta está na matéria escura.
Os cientistas deduziram sua existência a partir de como as galáxias se movem e como se agrupam em aglomerados. Se não houvesse matéria escura, nossas galáxias não teriam gravidade suficiente para se manter unidas. É como se estivessem guardando um segredo que ainda não deciframos. Por outro lado, a energia escura é ainda mais intrigante. Enquanto a matéria escura age como uma cola cósmica, a energia escura parece estar empurrando o universo para a expansão. Imagine que você está inflando um balão. No começo, o ar se distribui uniformemente, mas à medida que você continua inflando, o balão se expande cada vez mais rápido. A energia escura é a força por trás dessa aceleração. O que impulsiona essa energia escura? Essa é a pergunta que os cientistas ainda tentam responder. Agora, para complicar ainda mais as coisas, é preciso mencionar que a energia escura não é apenas um conceito abstrato. Representa cerca de 75% do universo, e seu efeito foi sentido desde a descoberta de que o universo está se expandindo. Como os cientistas souberam que o universo estava se expandindo? Tudo começou com o trabalho do astrônomo Edwin Hubble, na década de 1920, que observou que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Essa descoberta levou à conclusão de que o universo não apenas estava em expansão, mas que o fazia a um ritmo acelerado. A pergunta agora é: o que isso significa para nós? Se a energia escura continuar acelerando a expansão do universo, o que acontecerá no futuro? As galáxias continuarão se afastando até que estejam tão distantes que não possamos vê-las? Esse cenário, conhecido como o Grande Rasgo, levanta uma série de perguntas sobre o destino do universo. A ideia de que o universo poderia continuar se expandindo para sempre sugere um futuro em que as estrelas se apaguem e as galáxias se afastem lentamente na escuridão. E aqui é onde a matéria escura e a energia escura se cruzam. Sem a matéria escura, as estruturas que vemos no universo, como as galáxias, não existiriam. No entanto, a energia escura parece contrabalançar essa estrutura, empurrando para um futuro em que tudo se afasta. Isso cria um delicado equilíbrio que os cientistas ainda não compreendem completamente. Você consegue imaginar se pudéssemos encontrar uma maneira de medir diretamente a energia escura? Imagine as possibilidades. Poderíamos entender melhor como o universo funciona e talvez até descobrir como manipular essas forças. No entanto, até o momento, só podemos observar seus efeitos e fazer conjecturas sobre sua natureza. No fundo de toda essa complexidade, há uma beleza intrínseca em como a matéria escura e a energia escura interagem. São como dois dançarinos em uma coreografia cósmica, movendo-se em perfeita sincronia enquanto criam o cenário do universo. Embora não possamos vê-los, sua influência é inegável e fundamental para nossa compreensão do cosmos. Em resumo, a matéria escura e a energia escura são dois dos maiores enigmas do universo. Embora não possamos vê-las nem tocá-las, sua existência é crucial para o funcionamento do cosmos. Sem elas, nosso universo seria um lugar muito diferente, e continuar investigando e buscando respostas é essencial para desvendar os mistérios que ainda nos restam descobrir. É um lembrete de que, embora tenhamos avançado em nossa compreensão do universo, ainda há muito a aprender. A busca por respostas sobre a matéria escura e a energia escura nos leva a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos neste vasto e incrível cosmos. O que mais o futuro nos reserva em nossa exploração do universo, só o tempo dirá. A radiação cósmica de fundo é um dos ecos mais antigos que podemos ouvir do universo, uma melodia que começou a tocar quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhares de anos. Mas, o que é exatamente essa radiação e por que é tão crucial para compreender nossa existência? Em termos simples, a radiação cósmica de fundo é uma espécie de ruído térmico que preenche todo o espaço, uma marca do momento em que o universo esfriou o suficiente para que os átomos se formassem e a luz pudesse viajar livremente. Esse fenômeno pode ser imaginado como o calor que resta após um grande fogo. Quando o fogo se apaga, o calor não desaparece imediatamente, permanece no ar, envolvendo tudo ao seu redor. Assim, a radiação cósmica de fundo é o remanescente do grande fogo do Big Bang. É a luz que ficou presa no tecido do universo desde seus primeiros instantes. Mas, como a detectamos? Em 1965, dois cientistas, Arno Penzias e Robert Wilson, se depararam com um misterioso zumbido em suas rádios. Após muitos experimentos e descartando possíveis fontes, perceberam que estavam ouvindo essa radiação cósmica de fundo.
Sua descoberta foi um momento monumental, confirmando que o universo não apenas havia começado com uma explosão, mas que ainda conservava o eco desse evento. Você consegue imaginar a emoção de perceber que estavam ouvindo a voz do universo jovem? A temperatura dessa radiação é de aproximadamente 2,7 graus acima do zero absoluto, uma temperatura que resulta ser bastante fria. No entanto, é importante lembrar que, no contexto do cosmos, essa temperatura ainda é notavelmente quente. A radiação cósmica de fundo não apenas nos fala do estado do universo em seus inícios, mas também fornece pistas sobre sua evolução. Como sabemos disso? Ao estudar a distribuição dessa radiação, os cosmólogos podem inferir como se formaram e se agruparam as estruturas no universo. Por exemplo, as pequenas variações na temperatura da radiação cósmica de fundo indicam a presença de densidades de matéria que deram origem a galáxias e aglomerados de galáxias. É como se tivéssemos um mapa do universo em seus primeiros dias, onde cada pequena mudança de temperatura nos conta uma história sobre a matéria e a energia que existiam naquela época. Alguns podem se perguntar o que isso nos diz sobre a forma como o universo está estruturado hoje em dia. A resposta é fascinante. As pequenas flutuações que observamos na radiação cósmica de fundo são os alicerces do que depois se tornariam as grandes estruturas cósmicas que vemos hoje: galáxias, aglomerados e filamentos de matéria que se estendem pelo cosmos. É como uma tela sobre a qual foram pintadas as galáxias, cada traço e cada sombra falando de uma história de crescimento e expansão. Mas, por que a radiação cósmica de fundo é tão importante na busca por respostas sobre nosso universo? Porque atua como uma testemunha silenciosa e antiga, uma instantânea de uma época em que tudo era muito mais simples e homogêneo. Permite aos cientistas verificar teorias sobre a formação do universo e suas leis físicas. Sem ela, muitas de nossas suposições sobre como tudo começou estariam na escuridão. A radiação cósmica de fundo também levanta perguntas intrigantes. O que aconteceria se essa radiação tivesse mais surpresas sob a superfície? Alguns cientistas estão investigando a possibilidade de que existam padrões ocultos ou anomalias que possam oferecer pistas sobre fenômenos ainda não compreendidos, como a matéria escura ou a energia escura. É fascinante pensar que, quando observamos a radiação cósmica de fundo, na verdade estamos olhando para trás no tempo, para o momento em que o universo começava a formar sua essência. Cada fóton que chega aos nossos detectores é um viajante do tempo, atravessando bilhões de anos para nos contar sobre o passado. No entanto, a radiação cósmica de fundo não é apenas um vestígio do passado. Também tem implicações para o futuro. À medida que o universo continua se expandindo, a temperatura dessa radiação continuará a diminuir. Isso nos leva a perguntar: o que acontecerá com essa luz no futuro distante? Continuará sendo testemunha da evolução do universo ou se desvanecerá no silêncio? Nesse contexto, a radiação cósmica de fundo também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. O que significa esse eco do Big Bang para nós como espécie? Lembra-nos que somos parte de uma história muito maior, uma narrativa que se teceu ao longo de bilhões de anos. A busca pela compreensão da radiação cósmica de fundo é também uma busca de identidade. Nos conecta com o universo, lembrando-nos que, embora sejamos pequenos na vastidão do cosmos, somos feitos das mesmas estrelas que brilharam no passado. Portanto, ao olhar para o céu e contemplar as estrelas, podemos imaginar que estamos ouvindo a antiga melodia da radiação cósmica de fundo, um canto que ressoa através do tempo e do espaço, contando-nos sobre nossa origem e o destino que ainda nos resta descobrir. Em cada brilho de luz, em cada flutuação de temperatura, há um relato esperando para ser contado, um lembrete de que o universo continua sendo um enigma fascinante e complexo, cheio de mistérios por desvendar. A nucleossíntese é um dos processos mais fascinantes que ocorreram nos primeiros momentos do universo. Mas, o que realmente significa esse termo? Em termos simples, refere-se à criação dos primeiros elementos químicos no universo, logo após o Big Bang. Isso mesmo. Naquela explosão primordial, não apenas se gerou a matéria escura e a energia que conhecemos hoje, mas também se formaram os blocos fundamentais da vida, os átomos. Imagine por um momento um enorme forno em que as condições são extremas, com temperaturas que superam os milhões de graus. Nesse ambiente, os prótons e nêutrons, que são as peças básicas dos átomos, se unem para formar núcleos de hélio, hidrogênio e outros elementos leves.
Isso ocorreu nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, um período que os cientistas denominaram de Era da Nucleossíntese. Mas, por que esse processo é tão importante? A resposta é simples. Os elementos formados nesse momento são os mesmos que constituem tudo o que vemos ao nosso redor. Desde o ar que respiramos até as estrelas no céu. Sem a nucleossíntese, não haveria átomos, e sem átomos, não haveria moléculas, nem vida. Então, quem são os grandes protagonistas dessa história? Principalmente, o hidrogênio e o hélio. Cerca de 75% do universo é composto de hidrogênio, enquanto o hélio forma cerca de 25%. Agora, vamos falar sobre um aspecto intrigante. Você sabia que outros elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio, não se formaram nessa primeira etapa? Na verdade, esses elementos foram gerados mais tarde, no interior das estrelas. Assim, de certa forma, somos filhos das estrelas. Mas voltando à nucleossíntese, é impressionante pensar que nesses primeiros instantes se lançaram as bases de tudo o que conhecemos. Mas como sabemos que isso realmente aconteceu? Através da observação, os cientistas detectaram a proporção desses elementos no universo. Por exemplo, utilizando telescópios e técnicas avançadas, conseguiram medir a quantidade de hélio e outros elementos leves nas estrelas mais antigas. Essas observações coincidem com as previsões feitas sobre a nucleossíntese, o que fortalece nossa compreensão de como o universo se originou. Imagine que cada vez que olhamos para o céu, estamos contemplando não apenas um vasto espaço, mas um livro aberto que narra a história da nossa existência. Cada estrela brilha com o eco daquele antigo forno cósmico que forjou os primeiros elementos. É um lembrete de que todos estamos conectados de alguma forma a esses momentos épicos da história do universo. Um dos aspectos mais fascinantes da nucleossíntese é como ela se relaciona com a teoria do Big Bang. Essa teoria sugere que tudo o que existe começou em um estado extremamente quente e denso. À medida que o universo se expandiu, esfriou, permitindo que os prótons e nêutrons se unissem para formar núcleos atômicos. Mas, e os elétrons? Essas partículas que orbitam ao redor dos núcleos se uniram a eles mais tarde, quando o universo se tornou frio o suficiente para permitir sua formação. A nucleossíntese não apenas explica como os elementos se formaram, mas também levanta perguntas intrigantes sobre o destino do universo. Se tudo começou com o Big Bang e a nucleossíntese, para onde estamos indo? O universo continuará se expandindo indefinidamente ou chegará um momento em que tudo colapsará? Essas são questões que os cientistas continuam explorando. Agora vamos dar uma olhada na relação entre a nucleossíntese e a própria vida. Todos os elementos que compõem nosso corpo, como o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, foram criados no coração de estrelas que viveram e morreram antes que nosso sistema solar existisse. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Somos o resultado de um processo cósmico que começou há bilhões de anos. A matéria que nos compõe viajou através do tempo e do espaço, conectando nossa existência com o universo. A nucleossíntese também nos convida a considerar o papel da física na criação do universo. As forças fundamentais da natureza, como a gravidade e a força nuclear, desempenharam um papel crucial na formação dos elementos. Sem essas forças, os núcleos não teriam conseguido se unir, e o universo seria um lugar muito diferente. Isso nos lembra que as leis da física são parte da história cósmica. À medida que refletimos sobre esses temas, é importante lembrar que a nucleossíntese não é apenas um fenômeno do passado, também tem implicações para o futuro. A forma como os elementos estão distribuídos no universo afeta a evolução das galáxias e, em última análise, a possibilidade de vida em outros planetas. O que isso significa para a busca de vida extraterrestre? A resposta está entrelaçada na história da nucleossíntese e na formação do universo. Cada descoberta nesse campo nos aproxima um passo mais de entender nosso lugar no cosmos. A ciência continua avançando, e cada nova descoberta nos proporciona uma maior compreensão de como os elementos se formaram e como influenciam a estrutura do universo. A nucleossíntese é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas é uma peça fundamental que nos permite conectar a história do universo com nossa própria existência. Finalmente, é impressionante pensar que, através da ciência, podemos vislumbrar os eventos que moldaram nosso universo. A nucleossíntese é um testemunho do poder da curiosidade humana e nosso desejo de compreender o desconhecido. Ao explorar esse processo, não apenas aprendemos sobre a origem dos elementos, mas também nos conectamos com nossa própria história e a história do universo.
Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que você também faz parte dessa história cósmica. No vasto cenário do universo, as galáxias são as grandes atrizes da obra cósmica. Você já se perguntou como essas enormes estruturas se formam e evoluem desde os instantes iniciais do universo? A resposta a essa pergunta nos leva a uma viagem fascinante através do tempo e do espaço, onde pequenas irregularidades na distribuição da matéria desempenharam um papel crucial. Quando o universo começou, era uma sopa densa e quente de partículas subatômicas. No entanto, à medida que se expandia e se resfriava, essas partículas começaram a se agrupar. Imagine que você está em uma festa onde todos estão muito juntos. À medida que a música toca e a festa avança, algumas pessoas começam a se agrupar em grupos, formando pequenos aglomerados. Assim começou a acontecer no universo. Pequenas flutuações na densidade da matéria, como bolhas em um refrigerante, começaram a atrair mais matéria para elas, formando os primeiros grupos de matéria. As pequenas irregularidades na distribuição da matéria foram como as sementes de um jardim cósmico. Algumas dessas sementes, ao receberem matéria suficiente, cresceram e se tornaram galáxias, enquanto outras se desvaneceram na vastidão do espaço. Mas o que fez com que essas sementes prosperassem, enquanto outras não o fizeram? A resposta reside na gravidade, uma força que atua como um ímã, atraindo matéria para si. Quanto mais densa era uma região, mais forte era sua gravidade, permitindo que atraísse mais e mais matéria. As galáxias não nascem do nada, são o resultado de um processo contínuo de crescimento e fusão. Imagine que você tem uma bola de neve no topo de uma montanha. Ao rolar para baixo, ela coleta mais e mais neve pelo caminho, tornando-se cada vez maior. Assim, as galáxias iniciais se fundiram entre si, formando estruturas ainda maiores. Esse processo de fusão também foi fundamental na evolução do universo, criando uma paisagem cósmica cheia de diversidade. Enquanto as galáxias se formavam, a matéria não se distribuía de maneira uniforme. Algumas áreas tornaram-se muito densas, enquanto outras ficaram vazias. Isso se traduz em um universo cheio de maravilhas, onde encontramos galáxias em diferentes estágios de desenvolvimento. Algumas são jovens, cheias de estrelas brilhantes e novas, enquanto outras são velhas e moribundas, com estrelas que já esgotaram seu combustível. À medida que olhamos para o céu e vemos essas galáxias, não estamos apenas observando objetos distantes, mas olhando para trás no tempo. A luz que emitem viajou milhões, até bilhões de anos para chegar até nós. Cada galáxia que vemos é como um livro aberto que narra a história de sua própria formação e evolução. Não é incrível pensar que cada ponto de luz no céu é, em si mesmo, um mundo de história? Mas e as galáxias que vemos hoje? Como se conectam com o universo do passado? As observações astronômicas permitiram que os cientistas determinassem que as galáxias estão em movimento constante, afastando-se umas das outras à medida que o universo se expande. Essa expansão não é apenas um fenômeno recente, tem ocorrido desde o Big Bang. Cada galáxia faz parte de um processo dinâmico, onde a interação entre elas pode levar à criação de novas estruturas. As galáxias também têm uma vida própria. Assim como os seres vivos, nascem, crescem e, eventualmente, morrem. Algumas podem se tornar buracos negros supermassivos em seus centros, um destino que parece ser comum para muitas galáxias. Esse buraco negro não é apenas um fim, mas um novo começo, pois influencia a evolução da própria galáxia, afetando a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Entender a formação de galáxias também nos leva a refletir sobre a matéria escura. Essa substância misteriosa não emite luz e, portanto, não pode ser observada diretamente. No entanto, sabemos que ela está lá, pois sua gravidade influencia o movimento das galáxias. Disse que a matéria escura é como o esqueleto do universo, fornecendo a estrutura necessária para que as galáxias se mantenham unidas. Além disso, o estudo da formação de galáxias também nos dá pistas sobre a evolução da vida no universo. À medida que as galáxias se formam e evoluem, criam elementos pesados em seus núcleos, que depois são liberados ao espaço quando morrem. Esses elementos são os mesmos que formam planetas e, eventualmente, a própria vida. De uma perspectiva cósmica, cada estrela no céu tem o potencial de ser um lar para a vida, mas nem tudo é um conto de fadas. As interações entre galáxias podem ser violentas, como colisões que desencadeiam a formação de novas estrelas, mas que também podem levar à destruição de outras. Esses eventos fazem parte do ciclo de vida das galáxias.
e embora possam ser caóticos, também são necessários para a evolução do universo. A formação de galáxias é um lembrete de que o universo é um lugar em constante mudança, onde as estruturas emergem e evoluem ao longo de bilhões de anos. Cada galáxia é uma história em si mesma, uma saga de nascimento, crescimento e, às vezes, destruição. E embora ainda haja muito a aprender sobre esse processo, o que já descobrimos nos oferece uma visão fascinante de nosso lugar no cosmos. No final, a formação de galáxias não é apenas uma questão de física e gravidade, é uma dança cósmica que nos conecta a todos. Cada um de nós, cada átomo do nosso ser, foi forjado no coração de uma estrela em uma galáxia que talvez já não exista. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela que vê é parte de uma história muito maior. Uma história de criação e conexão no vasto universo. A antimatéria é um dos conceitos mais fascinantes e enigmáticos do universo, um verdadeiro quebra-cabeça que desperta a curiosidade de cientistas e aficionados por igual. Mas, o que é exatamente a antimatéria e por que é tão importante para a nossa compreensão do cosmos? Para entendê-la, primeiro devemos imaginar que cada partícula de matéria tem sua contraparte de antimatéria. Pense em um elétron, que é uma partícula que faz parte dos átomos que compõem tudo o que conhecemos. Seu oposto, a antipartícula, é um pósitron. Em vez de ter carga negativa como o elétron, o pósitron tem carga positiva. Essa relação entre matéria e antimatéria é como uma dança cósmica, onde cada passo tem um par que o complementa. O universo, tal como o conhecemos, parece estar cheio de matéria, mas, curiosamente, a antimateria é extremamente escassa. Por que isso aconteceu? Nos primeiros instantes após o Big Bang, acredita-se que foram geradas quantidades iguais de matéria e antimatéria. No entanto, algo misterioso ocorreu que levou à predominância da matéria. Imagine um enorme frasco cheio de bolinhas de diferentes cores. Se você abrir o frasco e deixar que caiam, espera que a maioria fique no chão. Mas, o que aconteceria se de alguma forma uma das bolinhas escorregasse e desaparecesse? Isso é o que se acredita que ocorreu com a antimatéria no universo primordial. O desaparecimento da antimatéria levou muitos a se perguntarem: o que aconteceria se nos encontrássemos com ela? A resposta é bastante surpreendente. Quando uma partícula de matéria encontra sua contraparte de antimatéria, ocorre uma aniquilação instantânea, liberando uma enorme quantidade de energia. Isso é comparável à explosão de uma pequena bomba nuclear. Imagine que você tem um balão cheio de ar e de repente o fura. O ar escapa rapidamente e o balão se desintegra. Assim de intensa é a reação entre matéria e antimatéria. Essa propriedade levou os cientistas a explorar a possibilidade de utilizar a antimatéria como uma fonte de energia. Mas claro, isso é apenas uma ideia no horizonte, cheia de desafios. E quanto ao seu papel na cosmologia? A antimateria poderia ser a chave para resolver alguns dos maiores mistérios do universo. Algumas teorias sugerem que, se houvesse antimateria suficiente, poderia influenciar a expansão do universo. Mas, como isso poderia ser possível? Imagine que o universo é como uma grande teia de aranha. A matéria e a antimatéria seriam como dois tipos de fio que se entrelaçam. Se um desses fios se romper ou desaparecer, a teia como um todo poderia ser afetada de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Uma das perguntas mais intrigantes sobre a antimateria é se poderia existir vida baseada nela. Você imagina uma forma de vida completamente diferente, feita de antimateria? Embora essa ideia soe como ficção científica, os cientistas a estão levando a sério. Poderia haver mundos distantes onde a antimateria não seja tão escassa quanto em nosso próprio universo. No entanto, a dificuldade de criar e armazenar antimateria aqui na Terra torna isso um desafio monumental. Em alguns experimentos foram produzidas pequenas quantidades de antimateria, mas mantê-la é um desafio. Por ter que ser armazenada em condições muito específicas, a antimateria é extremamente difícil de manusear. Nesse sentido, os cientistas estão como magos tentando manter à distância um dragão que quer escapar. O que aconteceria se conseguíssemos criar um método eficiente para armazenar a antimatéria? As possibilidades seriam quase infinitas. Atualmente, os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, são ferramentas essenciais para estudar a antimatéria. Esses gigantes da ciência permitem que os pesquisadores criem condições semelhantes às do universo primitivo, onde a antimateria e a matéria poderiam ter se formado em quantidades iguais.
Ao entender como a antimateria se comporta nesses ambientes, os cientistas esperam obter pistas sobre sua escassez e seu papel no universo. A antimateria também tem implicações fascinantes na física teórica. Alguns físicos sugerem que poderia desempenhar um papel na gravidade e no comportamento do espaço-tempo. Imagine que a antimatéria tem a capacidade de curvar o espaço de uma maneira que ainda não descobrimos. Isso poderia abrir novas vias para entender fenômenos como a expansão acelerada do universo ou até mesmo ajudar na busca por uma teoria unificada que explique todas as forças fundamentais. A pergunta de por que o universo é feito principalmente de matéria e não de antimateria continua sendo um dos grandes mistérios da cosmologia. Existem teorias que sugerem que as leis da física poderiam ter favorecido a matéria no momento do Big Bang. Mas para entender isso, precisamos aprofundar no comportamento das partículas subatômicas e como interagem. Cada avanço nesse campo nos aproxima um passo mais de resolver o enigma da antimatéria. A busca pela antimatéria também levou à criação de tecnologias inovadoras. Por exemplo, os positrons são utilizados na tomografia por emissão de positrons, uma técnica de imagem médica que ajuda a detectar doenças como o câncer. Assim, sem percebermos, a antimateria está presente em nossas vidas de maneiras que nunca teríamos imaginado. A antimateria não é apenas um tema fascinante a nível científico, mas também levanta perguntas filosóficas profundas. A existência de uma realidade onde a antimateria é comum nos leva a refletir sobre a natureza de nosso próprio universo. Estamos sozinhos em um cosmos cheio de matéria? Ou há outros mundos onde a antimateria reina? Essas perguntas nos convidam a explorar além do conhecido, em direção a um futuro onde a antimateria poderia ser uma parte integral de nossa compreensão do universo. À medida que continuamos investigando e desvendando os segredos da antimatéria, não podemos deixar de nos perguntar: que outros mistérios o universo nos reserva? A antimatéria é apenas a ponta do iceberg. Um lembrete de que ainda há muito a descobrir. Em última análise, a aventura de entender a antimatéria é uma jornada em direção às profundezas do cosmos, uma jornada que apenas começou. O que ocorre quando a matéria é comprimida tanto que nem mesmo a luz pode escapar? Esta é a pergunta que nos leva ao fascinante mundo dos buracos negros, esses misteriosos objetos cósmicos que parecem desafiar as regras da física tal como as conhecemos. No vasto universo, os buracos negros são como aspiradores cósmicos, devorando tudo ao seu redor, e sua existência está intimamente ligada ao Big Bang. Mas como se formam? E que papel desempenham no destino do universo? Para entender a formação de um buraco negro, é essencial conhecer a vida de uma estrela. Imagine uma estrela massiva, uma grande esfera de gás ardente que brilha intensamente. Durante a maior parte de sua vida, essa estrela está em equilíbrio, com a pressão do gás quente em seu interior empurrando para fora e a gravidade tentando esmagá-la para dentro. No entanto, quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, esse delicado equilíbrio se rompe. A gravidade vence e a estrela colapsa sobre si mesma. Esse colapso é o momento culminante na vida de uma estrela, um evento explosivo que pode dar origem a uma supernova, uma explosão brilhante que pode eclipsar toda uma galáxia. Mas o que acontece depois dessa explosão? Se a estrela era suficientemente massiva, pode deixar para trás um remanescente tão denso que sua gravidade se torna incontrolável. Assim se forma um buraco negro, uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Mas o que isso significa para o universo em geral? Os buracos negros não são simplesmente devoradores solitários. Desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. À medida que os buracos negros supermassivos, que se encontram nos centros de muitas galáxias, acumulam matéria e energia, podem influenciar a formação de novas estrelas e a dinâmica das galáxias como um todo. Propõe-se que a atividade desses buracos negros pode regular o crescimento das galáxias, como um maestro que assegura que cada instrumento soe em harmonia. E aqui surge uma pergunta intrigante. Os buracos negros são realmente o fim de tudo? Ou poderiam ser portas para outros universos? Algumas teorias sugerem que poderiam atuar como buracos de minhoca, conectando diferentes pontos do espaço-tempo. Embora essa ideia soe como ficção científica, a física por trás dela nos leva a explorar conceitos ainda mais estranhos e fascinantes. A relação entre os buracos negros e o Big Bang também levanta questões profundas. Acredita-se que os buracos negros podem ser o resultado do colapso de densidades extremas de matéria,
algo que também ocorreu nos momentos mais iniciais do universo. Isso nos leva a perguntar: poderiam existir buracos negros que se formaram logo após o Big Bang? Alguns cientistas acreditam que sim, e que esses buracos poderiam conter informações sobre os primeiros momentos do universo. Outro aspecto intrigante é o paradoxo da informação. Quando algo cai em um buraco negro, parece que a informação sobre esse objeto se perde para sempre. No entanto, os físicos debateram durante décadas se essa informação realmente se perde ou se, de alguma forma, pode ser recuperada. Essa questão não apenas desafia nossa compreensão da gravidade e da mecânica quântica, mas também nos faz refletir sobre a natureza da realidade em si. À medida que exploramos os buracos negros, descobrimos que não são todos iguais. Existem diferentes tipos. Os buracos negros estelares, que se formam a partir do colapso de estrelas massivas. Os buracos negros supermassivos, que residem no coração das galáxias. E os buracos negros intermediários, sobre os quais ainda sabemos muito pouco. Cada um deles possui características únicas e desempenha um papel distinto na arquitetura do cosmos. A exploração dos buracos negros não é apenas um exercício teórico. Graças aos avanços na tecnologia, conseguimos observar fenômenos relacionados a eles. A primeira imagem de um buraco negro, divulgada em 2019, foi um marco monumental na astronomia. Capturar a sombra de um buraco negro não apenas confirmou a existência desses mistérios cósmicos, mas também abriu a porta para muitas perguntas sobre como interagem com seu ambiente. Por outro lado, a vida de um buraco negro não é eterna. Com o tempo, através de um processo denominado radiação de Hawking, acredita-se que os buracos negros possam evaporar. Essa ideia desafia a noção de que são entidades indestrutíveis e levanta a questão do que acontece com a matéria e a energia que possuem. Elas se dissipam no espaço ou se transformam em algo novo? À medida que a ciência avança, nossa compreensão dos buracos negros e sua relação com o universo também evolui. As teorias mais recentes sobre a gravidade quântica estão nos levando a novas fronteiras, onde os conceitos de espaço e tempo podem ser radicalmente diferentes do que conhecemos. Estamos à beira de descobrir uma nova forma de compreender a realidade? A exploração dos buracos negros também tem profundas implicações filosóficas. Nos impulsiona a questionar nosso lugar no cosmos e o que significa ser humano em um universo tão vasto e misterioso. Nesse sentido, os buracos negros são mais do que simples objetos astronômicos. São um espelho que reflete nossas próprias perguntas sobre a existência e o destino. Em conclusão, os buracos negros são um dos aspectos mais fascinantes e enigmáticos do universo. Desde sua formação, a partir do colapso de estrelas, até sua influência nas galáxias, seu estudo nos ajuda a desvendar os segredos da criação e da estrutura do cosmos. Cada descoberta que fazemos nos aproxima um passo mais de compreender o vasto e misterioso universo em que habitamos. Que outros segredos guardam os buracos negros? Somente o tempo e a pesquisa futura poderão revelá-lo. A teoria das cordas é como um vasto oceano de possibilidades que busca explicar a complexidade do universo. Imagine que cada uma dessas ondas representa uma força fundamental da natureza. As cordas, que são a essência desta teoria, são como diminutos fios vibrantes que dão forma a tudo o que existe. Mas, o que são exatamente essas cordas e como podem ser a chave para entender o universo? Para começar, visualize a música. Cada nota que ouvimos provém de cordas vibrando em um instrumento. Quanto mais tensa está a corda, mais alta é a nota. Na teoria das cordas, o universo estaria composto por minúsculas cordas que vibram em diferentes frequências. Essas vibrações determinam as propriedades das partículas, como a massa e a carga. Assim, em vez de pensar em partículas individuais, podemos imaginá-las como diferentes manifestações dessas cordas vibrantes. Mas, por que precisamos de uma teoria como esta? Muitas vezes, na física, tentamos unir dois mundos, o da mecânica quântica, que descreve o muito pequeno, e o da relatividade geral, que descreve o muito grande. A teoria das cordas se apresenta como uma ponte entre esses dois reinos, oferecendo uma forma de integrar todas as forças da natureza em uma única estrutura coerente. Não é fascinante pensar que tudo no universo poderia estar interconectado através dessas cordas? A ideia de que tudo se une através de cordas também nos leva a refletir sobre a natureza mesma do espaço e do tempo.
Na teoria das cordas, o espaço não é apenas um cenário vazio onde ocorrem os eventos. Imagine que o espaço é como uma teia de aranha, onde as cordas se entrelaçam e criam um emaranhado que sustenta toda a realidade. Este conceito nos desafia a reconsiderar nossas noções sobre a própria existência. À medida que nos aprofundamos neste mundo de cordas, surge uma pergunta intrigante. O que há das dimensões? Em nossa experiência cotidiana, percebemos 3 dimensões espaciais e uma de tempo. No entanto, a teoria das cordas sugere que poderiam existir dimensões adicionais, ocultas à nossa vista. Imagine que há um mundo que se desdobra além do que podemos ver, onde essas cordas vibram em dimensões que nunca experimentamos. Isso não é apenas emocionante, mas também abre a porta a novas possibilidades sobre como poderia ser o universo. Na busca por uma teoria unificada, os cientistas enfrentaram muitos desafios. As matemáticas envolvidas na teoria das cordas são extremamente complexas. Alguns diriam que são como um quebra-cabeça em 3 dimensões, onde cada peça tem que se encaixar perfeitamente para revelar a imagem completa do universo. Mas, e se as respostas não estiverem nas matemáticas, mas na intuição? Poderíamos chegar a compreender o universo em um nível mais profundo se nos afastássemos dos números e mergulhássemos na beleza das ideias. A teoria das cordas também tem implicações fascinantes para a compreensão da gravidade. Você sabia que uma das aspirações desta teoria é explicar como a gravidade funciona em nível quântico? Em nosso mundo cotidiano, a gravidade é a força que nos mantém no chão, mas em nível subatômico se comporta de maneira surpreendente. A teoria das cordas sugere que a gravidade poderia ser o resultado de cordas que se movem em dimensões adicionais, o que poderia mudar nossa percepção dessa força fundamental. Um aspecto cativante da teoria das cordas é como se relaciona com as partículas de matéria. Em vez de serem entidades independentes, as partículas são vistas como diferentes manifestações dessas cordas vibrantes. Essa ideia nos convida a repensar nossa compreensão do mundo material. E se a essência da matéria não fosse mais do que a vibração de cordas em um vasto cenário cósmico? No entanto, apesar de sua elegância, a teoria das cordas ainda enfrenta críticas e dúvidas. Alguns cientistas questionam se realmente pode ser confirmada através de experimentos. A falta de evidência direta levou muitos a considerar a teoria como uma ideia bela, mas talvez abstrata demais. Isso levanta a questão: pode uma teoria ser válida mesmo que não possa ser provada de maneira conclusiva? A resposta a essa pergunta continua sendo um tema de debate na comunidade científica. Enquanto refletimos sobre a teoria das cordas, é essencial considerar seu impacto além da física. Imagine como essa ideia poderia influenciar nossa filosofia e nossa compreensão do ser humano no universo. Se tudo está interconectado através de cordas, o que isso significa para nossa percepção da vida, da morte e do propósito? A ciência e a filosofia podem entrelaçar-se em um diálogo que nos empurra a explorar as grandes questões da existência. A teoria das cordas também inspirou muitos artistas e escritores. A ideia de um universo vibrante e conectado encontrou seu caminho na literatura e nas artes, criando uma rica tapeçaria de narrativas que exploram a natureza da realidade. Poderia ser que nossas histórias, assim como as cordas, estejam conectadas em um vasto emaranhado de experiências compartilhadas? Em última análise, a teoria das cordas é um lembrete de quão pouco sabemos sobre o universo e quão vastas são as perguntas que ainda restam a serem resolvidas. Cada descoberta neste campo nos leva a novas interrogações e explorações. Estamos realmente prontos para compreender a imensidão do que há além de nossa percepção? As cordas poderiam ser apenas o começo de uma jornada sem fim em direção ao conhecimento. Assim, enquanto continuamos explorando a natureza do universo, lembremos que cada teoria, cada ideia, é um fio na grande tela da existência. E nesse tecido, cada um de nós tem um lugar, vibrando em harmonia com o cosmos, em busca de respostas que nos aproximem de compreender o mistério de nossa própria realidade. A gravidade é uma dessas forças que parecem simples, mas que na realidade são incrivelmente complexas e fascinantes. O que aconteceria se eu te dissesse que essa força, que nos mantém grudados ao chão e determina a forma como os planetas se movem, também desempenha um papel fundamental na expansão do universo? A gravidade, longe de ser apenas um conceito físico, é o fio que tece a história do cosmos desde o Big Bang até o presente. Para entender como a gravidade influencia a expansão do universo,
Primeiro devemos considerar como funciona. Imagine que a gravidade é como uma enorme rede invisível que captura tudo ao seu redor. Quanto mais massivo é um objeto, mais forte é sua atração. Assim, os planetas, as estrelas e as galáxias são afetados por essa força que, embora não possamos ver, tem um impacto imenso na estrutura do universo. Quando o universo começou a se expandir após o Big Bang, a gravidade desempenhou um papel crucial na história dessa expansão. Em seus primeiros momentos, o universo estava cheio de energia e muito quente. À medida que foi esfriando, começaram a se formar partículas e, eventualmente, átomos. Mas o que aconteceu com todas essas partículas? A gravidade começou a fazer seu trabalho, atraindo matéria e formando as primeiras estruturas do cosmos. A expansão do universo não é um fenômeno uniforme. Algumas regiões se expandem mais rápido que outras. Por que isso acontece? A resposta reside na distribuição da matéria e da energia no cosmos. As áreas com uma maior concentração de matéria atraem mais material através da gravidade, o que pode até fazer com que a expansão desacelere em certas zonas. Em contraste, em áreas com menos matéria, a expansão pode ser mais rápida. Assim, a gravidade atua como um regulador nessa dança cósmica. À medida que as galáxias se formavam, a gravidade também começou a influenciar seu comportamento. Duas galáxias que se aproximam podem acabar se fundindo, criando uma galáxia maior. Esse processo é um claro exemplo de como a gravidade não apenas afeta a expansão, mas também dá forma à própria estrutura do universo. É como se a gravidade fosse um escultor que transforma a matéria em formas e estruturas cada vez mais complexas. Mas, e a expansão em si? Muitos se perguntam se essa expansão continuará indefinidamente ou se, em algum momento, a gravidade poderia reverter esse processo. No fundo, existe uma luta entre a força expansiva do universo e a atração gravitacional. Essa tensão é crucial para entender o futuro do cosmos. Algumas teorias sugerem que, se a gravidade conseguir vencer a expansão, poderíamos experimentar um Big Crunch, onde o universo se contrai em um ponto diminuto. No entanto, as observações recentes revelaram um aspecto surpreendente. Parece que a expansão do universo está acelerando. Como é possível que a gravidade não esteja detendo essa expansão? A resposta pode estar na misteriosa matéria escura e na energia escura, componentes que não compreendemos completamente e que parecem estar dominando as dinâmicas do universo. A gravidade por si só não pode explicar esse fenômeno, o que nos leva a explorar novas fronteiras na cosmologia. Os cientistas estão trabalhando arduamente para desvendar esses mistérios. Imagine os astrônomos como detetives cósmicos, buscando pistas no céu que os ajudem a entender como a gravidade e a expansão interagem. Cada galáxia observada, cada supernova analisada, fornece dados cruciais que alimentam nossas teorias sobre o universo. A gravidade também tem um papel na formação de buracos negros, esses objetos misteriosos que parecem desafiar as leis da física. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, sua própria gravidade pode fazer com que colapse sobre si mesma, criando um buraco negro. Esses buracos negros não são apenas fascinantes pelo que são, mas também pela sua influência no espaço ao seu redor. Agem como ímãs, atraindo matéria e, de alguma forma, contribuindo para a estrutura do universo. Nesse contexto, a gravidade não é apenas uma força passiva, é um ator principal na história do cosmos. Nos ajuda a entender como as galáxias se agrupam, como se formam os aglomerados de galáxias e como a matéria se distribui no universo. Sem a gravidade, a história do universo seria completamente diferente. A expansão poderia ter dado origem a um cosmos desordenado, sem as belas estruturas que podemos observar hoje em dia. E assim, a gravidade também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Somos parte desse imenso tecido cósmico, onde cada estrela, cada galáxia, cada buraco negro está interconectado. A compreensão da gravidade nos permite apreciar a complexidade das interações que ocorrem no cosmos e, ao mesmo tempo, nos lembra quão pequenos somos em comparação com a vastidão do universo. Em conclusão, a gravidade é muito mais do que uma simples força. É o elemento que dá forma ao universo, que equilibra a expansão e que nos conecta a todos neste vasto mar de estrelas. À medida que continuamos explorando os mistérios do cosmos, a gravidade continuará sendo uma chave essencial para desvendar os segredos de nossa origem e destino no universo. O que é a matéria primordial e como se formou no universo primitivo?
Para entender isso, precisamos voltar no tempo, a um momento imediatamente após o Big Bang, quando o universo era um lugar incrivelmente quente e denso. Naquela época, o espaço e o tempo como os conhecemos não existiam. Em seu lugar, havia uma sopa quente de partículas subatômicas que estavam em constante movimento e colisão. Mas o que aconteceu depois daquela explosão inicial? A matéria primordial refere-se às partículas que se formaram nesses primeiros instantes do universo. Nesse ambiente extremamente energético, foram criadas partículas como prótons e nêutrons, que são os blocos de construção dos átomos. No entanto, antes que esses átomos pudessem se formar, essas partículas estavam em um estado caótico e descontrolado. Foi somente quando o universo começou a se expandir e esfriar que surgiu a oportunidade para que essas partículas se combinassem e formassem núcleos de átomos. Mas, por que a matéria primordial é tão importante? Imagine que você está construindo uma casa. Primeiro, você precisa dos materiais, como tijolos e cimento, antes de poder levantar as paredes. De maneira semelhante, a matéria primordial era essencial para construir o universo como o conhecemos hoje. Sem ela, não haveria estrelas, planetas, nem mesmo nós. Ao esfriar o universo, ocorreu um processo chamado nucleossíntese, onde os prótons e nêutrons se uniram para formar os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio. Esse processo foi fundamental, pois esses elementos seriam os componentes básicos para a formação de estrelas e galáxias. Portanto, a matéria primordial não apenas foi o primeiro passo na criação do universo, mas também lançou as bases para a formação de tudo o que vemos hoje. Imagine que o universo é como um grande jardim. No começo havia apenas terra e nutrientes, mas à medida que era regado e cuidado, começaram a crescer as primeiras plantas. De maneira análoga, a matéria primordial foi o solo fértil que permitiu que florescessem as estrelas e as galáxias. Sem essas primeiras sementes de matéria, o jardim cósmico nunca teria crescido. Como tudo na natureza, a matéria primordial também tem seus segredos. Ainda há perguntas sem resposta sobre como se comportava nesses primeiros momentos do universo. Por exemplo, por que existem mais prótons do que antiprótons? Essa diferença é crucial, pois se houvesse uma quantidade igual de ambos, o universo seria um lugar muito distinto, quase vazio, já que a matéria e a antimatéria se aniquilariam mutuamente. Agora, como sabemos de tudo isso? Graças à observação e à pesquisa, os cientistas puderam estudar a radiação cósmica de fundo, que é como uma fotografia do universo em sua infância. Esse eco do Big Bang nos fornece pistas sobre a quantidade de matéria primordial que existia. É como uma impressão digital que nos ajuda a identificar e entender os processos que ocorreram nesses momentos cruciais. Mas existe uma paradoxa fascinante relacionada à matéria primordial. Embora saibamos que se formou em grandes quantidades, uma grande parte da matéria do universo atual é desconhecida para nós. De onde vem a matéria escura? Esse componente misterioso do universo não emite luz nem energia, o que o torna praticamente invisível e muito difícil de estudar. No entanto, sua influência é evidente na forma como as galáxias se agrupam e se movem. A matéria primordial também nos leva a questionar sobre as condições necessárias para a vida. É possível que em outros cantos do universo existam formas de vida que se desenvolveram a partir de diferentes combinações de matéria? Isso abre um leque de possibilidades intrigantes sobre a diversidade da vida no cosmos. Nesse sentido, a matéria primordial se torna uma ponte para uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. Nos convida a refletir sobre como estamos conectados a essas primeiras partículas que deram origem a tudo. Cada átomo do nosso corpo, cada estrela brilhante no céu, é feito da mesma matéria que se formou naquele instante primordial. À medida que continuamos explorando o universo, a matéria primordial continuará sendo um tema de pesquisa apaixonante. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender não apenas como tudo começou, mas também como se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. A busca por respostas está longe de terminar. Cada nova descoberta em física, astronomia e cosmologia nos aproxima mais de desvendar os mistérios que ainda nos cercam. A matéria primordial é apenas um dos muitos fragmentos nesse quebra-cabeça cósmico, mas é sem dúvida um dos mais fundamentais. Assim, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que em sua essência há um legado de matéria primordial, que nos une a todos em uma história compartilhada de criação e descoberta. A exploração do universo é, em última análise, uma jornada em direção à compreensão de nós mesmos. Neste vasto cosmos, cada um de nós é um eco daquele momento primordial.
um lembrete de que somos parte de algo muito maior. A cosmologia moderna é como uma grande aventura no vasto oceano do conhecimento. À medida que navegamos por suas águas, descobrimos ferramentas e tecnologias surpreendentes que nos permitem ver além do que nossos olhos podem captar. Mas, o que nos levou a essa emocionante jornada? A resposta reside na insaciável curiosidade humana e em nossa necessidade de entender o universo que nos rodeia. Desde o desenvolvimento do telescópio no século XVII, os cientistas têm sido capazes de observar o céu de maneiras que antes eram inimagináveis. Este instrumento, embora simples em comparação com o que temos hoje em dia, abriu uma porta para um universo repleto de estrelas, planetas e galáxias. No entanto, o telescópio não é o único herói nesta história. A chegada da tecnologia moderna revolucionou nosso entendimento do cosmos. Como? Ao nos fornecer ferramentas mais precisas e potentes. A radioastronomia, por exemplo, nos permitiu ouvir as ondas de rádio que emitem os corpos celestes. Essas ondas são como as impressões digitais do universo, revelando informações valiosas sobre sua composição e comportamento. Imagine poder ouvir o que uma estrela está dizendo através de suas radiações. Esse tipo de tecnologia nos permitiu detectar fenômenos inexplicáveis, como as ondas gravitacionais que nos contam sobre eventos cataclísmicos no espaço. Além da radioastronomia, contamos com telescópios espaciais que orbitam a Terra, como o famoso Telescópio Espacial Hubble. Este observatório enviou à Terra imagens impressionantes de galáxias distantes e contribuiu para a medição da taxa de expansão do universo. Cada imagem que envia é um fragmento do passado, um eco da luz que viajou durante bilhões de anos. Mas, o que isso significa para a cosmologia moderna? Nos dá uma janela para o passado, permitindo-nos compreender como era o universo quando recém começava a se formar. À medida que os cientistas têm coletado dados através dessas ferramentas, começaram a construir um mapa do cosmos. Mas, e os mistérios que ainda nos cercam? Ainda não compreendemos completamente a natureza da matéria escura e da energia escura. Dois componentes que parecem dominar o universo. Como é possível que algo que não podemos ver tenha tanto poder sobre a expansão do cosmos? Essas perguntas são o motor que impulsiona a pesquisa em cosmologia. As simulações por computador também desempenharam um papel crucial em nossa compreensão do universo. Ao criar modelos matemáticos que simulam a evolução do cosmos, os cientistas podem observar como as galáxias se formam e evoluem ao longo do tempo. Essas simulações são como um videogame cósmico, onde podemos experimentar diferentes cenários e ver como pequenas mudanças podem ter grandes repercussões na estrutura do universo. Mas a cosmologia moderna não para por aí. A colaboração internacional permitiu avanços significativos na pesquisa. Projetos como o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria de Laser, LIGO, uniram cientistas de diferentes partes do mundo na busca por respostas sobre os fenômenos mais extremos do universo. Essa cooperação global reflete a importância de compartilhar conhecimentos e recursos na exploração do cosmos. E quanto à inteligência artificial? As máquinas estão começando a desempenhar um papel fundamental na astronomia. Através de algoritmos avançados, os cientistas podem analisar enormes quantidades de dados em um piscar de olhos. Isso não apenas acelera o processo de descoberta, mas também permite identificar padrões que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Estamos à beira de uma nova era na compreensão do universo graças à tecnologia? A exploração espacial também tem sido um pilar fundamental da cosmologia moderna. As missões a Marte, a Lua e além ampliaram nossas fronteiras. Cada missão não apenas busca respostas sobre nosso sistema solar, mas também levanta questões sobre a possibilidade de vida em outros planetas. À medida que descobrimos novos mundos, nos perguntamos: estamos sozinhos no universo? No entanto, apesar dos avanços, a cosmologia ainda enfrenta desafios. A busca por uma teoria unificada que explique todas as forças fundamentais do universo é um dos maiores quebra-cabeças. A teoria das cordas poderá oferecer a resposta que temos buscado? A comunidade científica continua explorando essa e outras teorias em uma tentativa de desvendar os segredos do cosmos. O futuro da cosmologia é brilhante e cheio de possibilidades. À medida que continuamos a desenvolver novas tecnologias e explorar o universo, certamente nos depararemos com mais perguntas do que respostas. Mas talvez essa seja a essência da ciência, uma jornada interminável de descoberta e assombro.
A curiosidade humana é o que nos impulsiona a olhar para o céu e perguntar o que há além. Em resumo, a cosmologia moderna evoluiu a passos largos graças à combinação de tecnologia avançada, colaboração internacional e a inabalável curiosidade humana. Cada descoberta que fazemos é um degrau a mais na escada em direção a uma compreensão mais profunda do universo, e embora haja muito que ainda não sabemos, o que é certo é que a jornada apenas começou. As observações astronômicas revolucionaram nossa compreensão do universo, mas como podemos estudar algo tão vasto e distante? A resposta está nas ferramentas e técnicas que os astrônomos desenvolveram ao longo dos anos. Cada instrumento é como um olho especial que nos permite ver diferentes aspectos do cosmos, desde a luz visível até as ondas gravitacionais que nos falam de eventos cataclísmicos no universo. Os telescópios são talvez os instrumentos mais conhecidos. Mas nem todos os telescópios são iguais. Alguns são projetados para captar a luz visível, como os que vemos nos céus noturnos. Outros, como os telescópios de raio-x ou de infravermelho, abrem novas janelas para realidades que são invisíveis a olho nu. Assim, cada tipo de telescópio atua como um tradutor, convertendo diferentes formas de energia em imagens e dados que podemos interpretar. Você consegue imaginar poder ver objetos a milhões de anos-luz de distância? Graças a esses telescópios, isso é possível. A radioastronomia é outra faceta fascinante da observação. Utilizando antenas gigantes, os cientistas podem ouvir as ondas de rádio emitidas por objetos cósmicos. Essas ondas são como sussurros do universo, revelando segredos sobre a formação de galáxias e a existência de matéria escura. Cada sinal que captamos é como uma mensagem em uma garrafa que viajou pelo espaço por éons, esperando para ser decifrada. Mas, e as ondas gravitacionais? Esse fenômeno, previsto pela teoria da relatividade de Einstein, foi detectado pela primeira vez em 2015. Essas ondas são como ondas na água, geradas por eventos extremos, como a fusão de buracos negros. Captar essas ondas requer instalações especializadas, como LIGO e Virgo, que são capazes de medir as mudanças minúsculas no espaço-tempo. Imagine tentar ouvir uma melodia em meio a um concerto barulhento. Isso é o que esses detectores fazem. Cada vez que conseguem captar um sinal, é um triunfo monumental para a ciência. Os satélites também desempenham um papel essencial em nossas observações. Do espaço, eles podem captar dados sem a interferência da atmosfera terrestre. Essas observações são vitais para estudar a radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang que nos fornece pistas sobre o início do universo e sua evolução. Cada medida que tomamos do espaço aproxima a ciência de responder perguntas fundamentais sobre nossa existência. Os espectrógrafos são outros aliados nessa busca pelo conhecimento. Esses instrumentos dividem a luz em suas cores componentes, permitindo-nos analisar a composição química das estrelas e das galáxias. Ao observar o espectro de luz que emite um objeto celeste, podemos inferir sua temperatura, velocidade e até sua distância. É como se estivéssemos lendo a biografia de uma estrela apenas através de sua luz. As simulações por computador transformaram nossa capacidade de entender o universo. Ao criar modelos que imitam o comportamento de galáxias e matéria escura, os cientistas podem testar teorias e fazer previsões sobre o que deveríamos observar. Essas simulações são como experimentar em um laboratório virtual, onde se pode brincar com as variáveis e condições do cosmos sem sair da Terra. Outra ferramenta crucial são as sondas espaciais. Essas exploradoras viajam aos confins do sistema solar, enviando dados e fotografias que nos ajudam a entender melhor nossa vizinhança cósmica. Desde a sonda Voyager, que viajou além dos planetas, até as missões a Marte, cada missão é um passo em direção à compreensão de nosso lugar no universo. No entanto, a observação astronômica não se limita apenas à tecnologia avançada. A colaboração internacional é fundamental. Astrônomos de todo o mundo compartilham dados e trabalham juntos em projetos massivos, como o telescópio espacial Hubble. A ciência é um esforço de equipe, e cada descoberta é construída sobre os ombros de gigantes. A educação também desempenha um papel essencial na observação astronômica. Através de programas de divulgação científica, fomenta-se o interesse pela astronomia desde uma idade precoce. Oficinas, palestras e atividades práticas permitem que mais pessoas se conectem com o cosmos, despertando curiosidades e fomentando novas gerações de cientistas.
A evolução das tecnologias de observação está intrinsecamente ligada aos avanços na física e na matemática. À medida que nossas teorias sobre o universo se tornam mais complexas, também se tornam nossas ferramentas. Por exemplo, a tecnologia de imagens por infravermelho permitiu que os cientistas vissem através de nuvens de gás e poeira, revelando estrelas em formação que antes eram invisíveis. Cada novo avanço nos aproxima mais de desvendar os mistérios do cosmos. À medida que os astrônomos continuam explorando o universo, também enfrentam desafios. A poluição luminosa na Terra afeta a qualidade das observações. No entanto, iniciativas para proteger o céu noturno estão em andamento, e soluções inovadoras estão sendo desenvolvidas para manter a integridade de nossos céus. A luta para preservar a escuridão é tão importante quanto a descoberta em si. Finalmente, cada observação que fazemos não apenas nos fornece dados, mas também nos convida a refletir sobre nossa existência. Ao olhar para as estrelas, não vemos apenas objetos distantes, vemos a história do universo. Um relato que abrange bilhões de anos. Cada descoberta é uma centelha de curiosidade que nos empurra a continuar indagando, a continuar perguntando. A observação astronômica é, em essência, uma jornada interminável, onde cada resposta abre a porta para novas perguntas e mistérios a serem resolvidos. Neste vasto universo, a busca pelo conhecimento nunca para. A busca por vida em outros planetas tem intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. Desde que olhamos para o céu estrelado, nos perguntamos se estamos sozinhos no vasto universo. Com a expansão do universo, essa pergunta se torna ainda mais fascinante. Como a expansão do cosmos influencia a possibilidade de que existam outros mundos habitáveis? O universo, assim como um balão inflando, está se expandindo constantemente. À medida que as galáxias se afastam, também se afastam as oportunidades de encontrar novos lares na vasta escuridão do espaço. Mas o que isso significa em termos de vida? Se o universo continuar se expandindo, poderia haver mundos em cantos distantes que estão se formando neste exato momento? A resposta é um retumbante sim. A cada dia, os cientistas descobrem novos exoplanetas que orbitam estrelas distantes. Alguns em zonas onde as condições poderiam permitir a existência de água, um componente vital para a vida como a conhecemos. Esse fenômeno de expansão do universo não apenas aumenta a distância entre as galáxias, mas também levanta questões sobre como a matéria é distribuída. À medida que o espaço se expande, os recursos, como hidrogênio e hélio, são distribuídos no cosmos. Esses elementos são os blocos de construção dos planetas. Em mundos distantes, eles poderiam estar formando oceanos, montanhas e talvez até mesmo vida. Mas o que aconteceria se a expansão do universo tornasse esses mundos inacessíveis para nós? Imagine uma corrida de revezamento interminável. À medida que os corredores avançam, eles se separam cada vez mais. Como alcançar aqueles que estão a anos-luz de distância? A resposta está em nossa tecnologia e em nossa curiosidade inata. Os telescópios e as sondas espaciais são nossas ferramentas para explorar esses cantos distantes. Graças a eles, conseguimos observar planetas que estão na zona habitável, onde as condições são ideais para a vida. O que aconteceria se em um desses planetas encontrássemos sinais de vida? Os cientistas se fizeram essa pergunta e começaram a buscar respostas. As missões a Marte, por exemplo, não apenas buscam água, mas também sinais de vida passada ou presente. À medida que exploramos Marte, também observamos luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, que possuem oceanos ocultos sob suas camadas de gelo. Esses mundos, embora distantes, poderiam abrigar vida em formas que mal começamos a compreender. A expansão do universo também nos leva a refletir sobre o tempo. À medida que o cosmos se expande, o próprio tempo se torna um fator na busca por vida. Quanto tempo um planeta teve para evoluir? Poderia haver vida em um estado primitivo, esperando para ser descoberta? A cada segundo que passa, o universo envelhece, e com ele, também as possibilidades de que surjam novas formas de vida. A possibilidade de vida extraterrestre não se limita apenas a planetas semelhantes à Terra. Os cientistas estão explorando a ideia de que a vida poderia surgir em condições extremas, talvez em um planeta de gás gigante, onde as tempestades elétricas são intensas, ou em um mundo gelado, onde a vida se adapta às baixas temperaturas. A expansão do universo nos lembra que a vida, como a conhecemos, é apenas uma das muitas possibilidades que existem. E aqui é onde entram em jogo as paradoxas do universo.
poderia existir vida, mas ainda assim não ser capaz de se comunicar conosco? A expansão do universo cria barreiras de distância que poderiam fazer com que nunca cruzássemos com outras formas de vida. À medida que o espaço se expande, a luz de galáxias distantes pode nunca chegar até nós. Esse mistério nos leva a questionar se estamos realmente sozinhos ou se a vida está lá fora, mas simplesmente não podemos vê-la. Algumas teorias sugerem que a vida poderia ser um fenômeno raro no universo. Poderia ser que os planetas habitáveis sejam uma agulha em um palheiro cósmico? À medida que o universo se expande, devemos considerar a possibilidade de que a vida exista em um número limitado de lugares. No entanto, mesmo que a vida seja rara, isso não diminui seu valor. Cada descoberta que fazemos, cada novo planeta que encontramos, nos aproxima um pouco mais de responder à pergunta de se estamos sozinhos. A busca por vida não é apenas científica, também é filosófica. Se encontrarmos vida em outro lugar, como isso mudaria nossa percepção de nós mesmos? O que significa ser humano em um universo cheio de outros seres? Essas perguntas nos levam a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. A expansão do universo não apenas afeta os planetas, mas também nossas ideias sobre a vida e a conexão que compartilhamos com tudo ao nosso redor. A curiosidade sobre a vida em outros planetas é um motor poderoso. Nos impulsiona a explorar, a investigar e a descobrir. A expansão do universo nos convida a olhar para o futuro, a imaginar o que poderia haver além de nosso pequeno canto do cosmos. À medida que continuamos avançando em nossa compreensão do universo, cada nova descoberta nos aproxima de desvendar os segredos que ainda permanecem ocultos. A possibilidade de vida em outros planetas é um lembrete de que o universo é vasto e cheio de surpresas. À medida que exploramos, percebemos que somos parte de algo muito maior. A busca por respostas continua, e cada passo que damos nesta emocionante aventura nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas o universo, mas também a nós mesmos. A expansão do universo e a possibilidade de vida em outros mundos nos mostram que, apesar da imensidão do espaço, sempre haverá um fio que nos conecte a todos. O universo, vasto e misterioso, está cheio de enigmas que nos deixam perplexos. À medida que exploramos sua imensidão, surgem paradoxos que desafiam nossa compreensão. Uma dessas paradoxos é a pergunta de por que o universo parece estar em constante expansão. O que isso significa para o nosso lugar nele? A expansão pode parecer um fenômeno simples, mas levanta questões que nos levam ao mais profundo da cosmologia. Consideremos um balão. Quando o inflamos, as partes de sua superfície se afastam umas das outras. Este princípio visualiza como as galáxias se afastam entre si no universo. No entanto, aqui está o paradoxo, porque apesar da expansão não vemos as galáxias colidirem. Em vez de um caos cósmico, tudo parece seguir uma ordem. A resposta está na própria natureza da expansão e em como o espaço se comporta. O tempo também desempenha um papel crucial nesta narrativa. O que acontece se o tempo não for linear, mas sim um tecido que se estica e enruga? Isso nos leva a questionar o conceito de tempo como o conhecemos. Se o tempo está se expandindo junto com o espaço, como isso afeta nossa percepção da vida e da história do universo? É um enigma que nos convida a refletir sobre a própria natureza da existência. À medida que aprofundamos nesses paradoxos, nos deparamos com a ideia de que o universo poderia ser finito, mas sem limites. Como é possível que algo tenha um fim, mas não uma borda? Essa noção desafia a lógica que aprendemos e nos empurra a reconsiderar nossas crenças sobre a forma do cosmos. Nesse contexto, a geometria do universo ganha vida, revelando que poderia ser esférica ou até mesmo plana. A antimatéria, um componente fundamental do universo, também apresenta seu próprio conjunto de contradições. Embora se teorizem que deveria haver uma quantidade igual de antimatéria e matéria, só encontramos uma fração desta última em nosso entorno. Onde está o resto? Essa pergunta não é apenas intrigante, mas também toca as fibras de nossa busca por vida em outros mundos. Se há mais antimatéria oculta, poderia haver formas de vida que ainda não descobrimos? Outro paradoxo fascinante é o destino final do universo. Algumas teorias sugerem que tudo poderia terminar em uma grande contração, onde o universo colapsaria sobre si mesmo. Quais seriam as implicações disso para a existência? A ideia de que o universo pode nascer e morrer levanta questões sobre o ciclo da vida e do tempo. Estamos presos em um ciclo eterno de nascimento e destruição. Ou há um propósito nesta jornada cósmica? A energia escura, que impulsiona a aceleração da expansão do universo, é outra fonte de mistério.
O que é realmente? Embora saibamos que está lá, sua natureza continua sendo evasiva. Poderia ser que essa energia escura seja a chave para entender a relação entre a matéria e a gravidade? A busca por respostas nesse campo nos leva a ampliar nossos horizontes e a questionar as leis fundamentais que regem o universo. Falando em leis, a física quântica também entra em cena. Este campo de estudo desafia nossas noções de determinismo e causalidade. O que significa que, em nível subatômico, as partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo? A dualidade da realidade nos convida a considerar que nossa compreensão do universo pode ser apenas uma fração do que realmente existe. Os paradoxos do universo nos levam a questionar o significado da própria vida. Se o cosmos é tão vasto e seus mistérios tão profundos, que lugar ocupamos nós, seres diminutos em um mar de estrelas? Refletir sobre nossa existência nesse contexto pode ser tanto aterrador quanto libertador. Nos lembra que somos parte de algo muito maior, um fio no tapete cósmico. A busca por respostas a esses paradoxos nos motiva a continuar explorando, investigando e questionando. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. No entanto, também devemos aceitar que algumas perguntas podem não ter respostas definitivas. A humildade em nossa busca pelo conhecimento é essencial, pois o universo tem a capacidade de nos surpreender de maneiras inimagináveis. Enquanto navegamos por essas ideias complexas, é crucial manter a curiosidade e a abertura mental. Cada paradoxo é uma oportunidade para aprender e crescer, não apenas como indivíduos, mas como sociedade. A ciência e a filosofia podem se unir para nos oferecer perspectivas sobre nosso lugar no cosmos e sobre a natureza da realidade. Finalmente, é importante lembrar que o universo é um vasto oceano de possibilidades. Os paradoxos e mistérios que encontramos são apenas uma parte da aventura. Nos convidam a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar nos maravilhando diante da imensidão do desconhecido. Nesta jornada, cada um de nós tem um papel a desempenhar, e cada pergunta que fazemos é um passo em direção a uma maior compreensão de nosso universo e de nós mesmos. O universo, com sua vastidão e complexidade, nos convida a refletir sobre nossa existência e o lugar que ocupamos nele. À medida que exploramos o cosmos, surgem perguntas profundas que nos levam a questionar não apenas o que sabemos, mas também o que ainda não entendemos. O que significa realmente a expansão do universo para cada um de nós? Estaremos sozinhos neste imenso espaço? Cada um desses interrogantes abre uma porta para um mundo de possibilidades filosóficas que nos convidam a pensar além do tangível. A ideia de um universo em expansão é fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Nos desafia a considerar a natureza do tempo e do espaço. Se o universo está se expandindo, o que há além dessa expansão? Poderíamos dizer que, de certa forma, tudo o que conhecemos está se afastando de nós? Essas perguntas não são apenas científicas, mas também nos confrontam com nossa própria mortalidade e o tempo que temos neste planeta. Aprofundar-se na natureza do tempo é um exercício profundo. O tempo é uma linha reta que avança sem retorno, ou é mais um ciclo que se repete? A expansão do universo sugere que o tempo, tal como o percebemos, pode ser mais complicado do que pensamos. Algumas teorias sugerem que o tempo poderia ser uma ilusão, um construto humano para dar sentido à nossa experiência. Se o tempo é fluido, o que isso significa para nossas decisões e nossas vidas? A busca por vida em outros planetas é outra das grandes perguntas que surgem da expansão do universo. Se há bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia, e cada uma delas poderia ter planetas em sua órbita, é possível que haja outras formas de vida lá fora? A ideia de que não somos únicos no universo pode ser tanto aterradora quanto reconfortante. Quais seriam as implicações da descoberta de vida extraterrestre em nossa compreensão de nós mesmos e de nossa história? Além disso, a expansão do universo levanta questões sobre o destino final do cosmos. O universo continuará se expandindo para sempre, ou chegará a um ponto em que começará a colapsar sobre si mesmo? Essas alternativas, conhecidas como Big Freeze e Big Crunch, nos levam a refletir sobre a fugacidade da existência. Como nos afeta saber que, eventualmente, tudo o que conhecemos pode desaparecer? As paradoxas do universo também nos enfrentam a desafios intelectuais. Por exemplo, o fato de que há mais matéria escura do que matéria visível no universo nos leva a questionar quão bem realmente entendemos o cosmos. Se há mais do que vemos, quanto de nossa compreensão está baseada em suposições?
Cada descoberta científica revela novas perguntas, desafiando nossas crenças fundamentais e obrigando-nos a redefinir o que sabemos. A relação entre a ciência e a filosofia é fascinante. A ciência busca respostas por meio da observação e da experimentação, enquanto a filosofia nos convida a explorar o significado por trás dessas descobertas. A expansão do universo pode ser um fato científico, mas o que realmente significa para nós, para nossa humanidade? É um tema que merece uma profunda reflexão. Estamos simplesmente observando o universo ou somos parte dele? Estamos em um momento da história em que a tecnologia nos permite explorar o cosmos como nunca antes. No entanto, à medida que nos aprofundamos no desconhecido, também enfrentamos uma maior responsabilidade. O que significa para nós o conhecimento que adquirimos? Estamos preparados para lidar com as implicações éticas que surgem de nossa busca por respostas? A filosofia nos convida a considerar o impacto que nossas ações têm no futuro da humanidade. A existência de buracos negros, esses objetos misteriosos que absorvem toda a luz ao seu redor, também levanta perguntas sobre o destino da matéria e da energia no universo. O que acontece dentro de um buraco negro? Há um fim ou um novo começo em seu interior? Essas interrogações não apenas nos intrigam, mas também nos fazem refletir sobre o ciclo da vida e da morte em um contexto cósmico. Os conceitos de matéria e energia escura, que constituem a maior parte do universo, nos levam a questionar nossa própria existência. Se não podemos ver nem compreender completamente esses componentes, o que isso significa para nossa percepção da realidade? A ideia de que 95% do universo é invisível é, sem dúvida, um lembrete de que sempre há mais a descobrir. A cosmologia moderna nos oferece ferramentas e teorias que transformam nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. No entanto, cada descoberta traz consigo novas perguntas. Estamos buscando respostas definitivas ou simplesmente estamos construindo uma estrutura mais ampla para entender o desconhecido? A curiosidade humana é insaciável. E a busca por respostas pode ser tão importante quanto as respostas em si. A expansão do universo nos convida a olhar para o futuro, mas também nos lembra do valor do passado. A história da humanidade está entrelaçada com a história do cosmos. Como nossas decisões atuais influenciam o futuro do universo? Cada ação tem um eco no tempo, e reconhecer isso pode nos ajudar a viver de maneira mais consciente e significativa. Finalmente, a reflexão sobre nosso lugar no universo nos confronta com a pergunta mais profunda de todas. O que significa ser humano em um cosmos tão vasto? A expansão do universo pode parecer uma metáfora de nossas próprias vidas, onde estamos em constante mudança e evolução. Em última análise, a busca por significado neste contexto nos une a todos, lembrando-nos de que, embora sejamos apenas uma pequena parte de um todo imenso, cada um de nós tem um papel a desempenhar na história do universo. O universo é um vasto cenário de mistérios e maravilhas, um lugar que desperta a nossa curiosidade e nos convida a explorar o desconhecido. À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada através da história do cosmos, é inevitável nos perguntarmos: o que tudo isso significa para nós, seres humanos, habitantes deste pequeno e frágil planeta azul? A expansão do universo não é apenas um fenômeno físico, também é um convite a refletir sobre nosso lugar no grande esquema das coisas. Desde o momento em que o Big Bang deu origem a tudo o que conhecemos, temos estado em um caminho de descoberta. A cada passo, aprendemos mais sobre a natureza do tempo, do espaço e dos elementos que compõem nossa realidade. Mas, o que há por trás dessas revelações? Que implicações tem para a nossa existência diária? A ciência não busca apenas respostas, mas também levanta perguntas que nos desafiam a pensar além do óbvio. Estejamos preparados para nos maravilhar com a complexidade do universo. A expansão desse vasto espaço que nos rodeia sugere que tudo está em constante movimento. Às vezes pode parecer que estamos presos na rotina da vida cotidiana, mas o universo está em um estado de mudança perpétua. Não é fascinante pensar que cada estrela no céu está se afastando de nós, como se o próprio universo estivesse respirando? Essa ideia nos lembra o quão pequenos somos, mas também o quão extraordinário é fazer parte de algo tão imenso. A busca por respostas sobre nossa origem nos levou a desenvolver teorias surpreendentes. A inflação cósmica, por exemplo, nos mostra como o universo se expandiu de maneira vertiginosa em seus primeiros momentos.
Esse fenômeno não é apenas uma peça-chave no quebra-cabeça cósmico, mas também nos convida a imaginar o que pode ter ocorrido nesses instantes iniciais. Que mistérios se escondem nessa fração de segundo que marcou o começo de tudo? À medida que exploramos as ondas gravitacionais e a radiação cósmica de fundo, percebemos que cada descoberta é uma janela para o passado. A radiação cósmica é como o eco de uma grande explosão, e ao ouvir esse eco, podemos reconstruir a história do universo. Mas o que significa realmente ouvir essa música antiga? Nos conecta a todos em uma sinfonia cósmica, lembrando-nos que somos parte de um todo maior. As perguntas sobre a matéria e energia escuras, esses componentes invisíveis que parecem governar o comportamento do universo, nos levam a refletir sobre os limites do nosso conhecimento, e se a maioria do que existe no universo for algo que não podemos ver nem entender completamente. Essa realidade nos desafia a continuar investigando, a seguir buscando respostas na escuridão. Enquanto isso, a formação de galáxias e a criação dos primeiros elementos nos mostram como, a partir de pequenas irregularidades, se desenvolveu a estrutura que habitamos hoje. É um lembrete de que mesmo do mais caótico podem surgir formas de beleza e ordem. Não é impressionante pensar que os átomos que compõem nossos corpos foram forjados no coração de estrelas antigas? A antimatéria, com sua natureza enigmática, levanta perguntas que ainda não resolvemos. Que lugar tem em nossa compreensão do universo? A existência dessa forma de matéria nos leva a questionar não apenas como funciona o cosmos, mas também o que significa ser humano em um universo que pode estar cheio de surpresas. A relação entre o Big Bang e os buracos negros é outro fio de nossa história cósmica. Esses objetos misteriosos e desafiadores nos lembram que mesmo dentro do caos, há forças que podem moldar o destino do universo. Serão os buracos negros um fim ou um novo começo? Talvez a resposta esteja no próprio tecido do espaço e do tempo. A teoria das cordas, embora complexa, também faz parte de nossa busca por compreensão. Essa teoria tenta unificar todas as forças que conhecemos, um desafio monumental que nos convida a imaginar um universo em que tudo está interconectado. Poderíamos estar a um passo de descobrir uma verdade que tem escapado aos cientistas por séculos. A gravidade, esse fenômeno que todos experimentamos diariamente, é uma das chaves para entender a expansão do universo. Como é possível que uma força tão familiar possa ter um impacto tão monumental? A gravidade nos mantém ancorados à Terra, mas também é responsável pela dança cósmica das galáxias. Uma viagem através do tempo e do espaço nos leva a entender que a matéria primordial, a substância básica da qual tudo é feito, é o legado de nossas origens. Que segredos guarda essa matéria que fluiu nos primeiros momentos do universo? Compreender sua natureza é essencial para desvendar a história de nossa existência. No horizonte da cosmologia moderna, os avanços tecnológicos continuam ampliando nossas fronteiras. Cada nova descoberta abre um mundo de possibilidades, e com cada telescópio e cada satélite lançado ao espaço, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. Que novas revelações nos aguardam no futuro? A busca por vida em outros planetas também se entrelaça com nossa compreensão da expansão do universo. Se o cosmos está em movimento, como isso afeta a possibilidade de que existam outras formas de vida? A conexão entre a expansão e a vida nos convida a sonhar e a questionar, a explorar mundos distantes em busca de respostas. Finalmente, ao refletir sobre as paradoxas do universo, nos deparamos com perguntas que ainda não têm resposta. Essas interrogações nos mantêm humildes e nos lembram que, apesar de nossos avanços, há muito que ainda não entendemos. A busca pelo conhecimento é interminável, e cada passo que damos nos leva a novas perspectivas e descobertas. À medida que concluímos esta jornada, é fundamental lembrar que o universo é um espelho de nossa própria curiosidade. Cada pergunta que fazemos, cada descoberta que realizamos, é um passo em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. A exploração não tem fim, e cada um de nós tem um papel nesta história interminável. A aventura continua, e o universo segue nos convidando a descobrir seus segredos ocultos.